Bom dia, bem-vindos a mais uma edição de Conversas Sublimes. Muito poderia dizer sobre o nosso convidado de hoje, mas vou deixar que seja ele a fazê-lo. Apenas agradecer ao Ricardo Costa o facto de ter aceito o nosso convite, de estar aqui connosco, e pedia-te que fosses tu a descrever um pouco quem é o Ricardo Costa. Muito bem, muito obrigado antes de mais pelo convite, é um gosto estar aqui, é um gosto colaborar sempre com a business. Ricardo Costa, olha, tenho 45 anos, sou um feliz pai agora de quatro crianças, empresário, uma pessoa muito ligada ao associativismo desde os meus tempos de escola, na universidade também e depois quando iniciei a minha vida profissional. Hoje lidero o Grupo Bernardo da Costa, um grupo que completou este mês 67 anos de atividade, que está presente em 6 países, que tem cerca de 300 colaboradores e que tem várias áreas de negócio desde a sua fundação, começando nas instalações elétricas, passando pelas casas inteligentes, formação e consultoria, segurança eletrónica, áudio e vídeo profissional e agora mais recentemente com o marketplace através do Quanto Custa e a literacia financeira com o Doutor Finanças. Temos também uma forte aposta nas pessoas, é isso também que tem marcado o nosso percurso, uma valorização muito intensa, muito forte daquele que consideramos ser o nosso maior ativo, que são de facto as pessoas. Fomos a primeira empresa a criar o Departamento da Felicidade em 2017. E além disso acumulo neste momento também com a presidência da Associação Empresarial do Minho, uma jovem associação empresarial que nasceu em maio de 2021, para colmatar, por um lado, um espaço que tinha sido deixado vazio pela Associação Industrial do Minho, que encerrou a sua atividade em 2017, mas, acima de tudo, para trazer um novo olhar sobre o movimento associativo empresarial. Eu digo muitas vezes que existem mais de 900 associações empresariais em Portugal, 900 ou 901 não iam fazer muita diferença e, portanto, nós nascemos mesmo para ser diferentes, uma visão disruptiva, uma visão única e exclusivamente preocupada com a iniciativa empresarial, com o networking, com o potenciar negócio, sem serviços jurídicos, sem formação em consultoria, muito focado no associado, nas empresas, na região e com a região, e tendo em conta que nós estamos numa das regiões que é o nosso Ministro da Economia que o diz que é o motor da nossa economia, com os avanços e com o desenvolvimento na nossa região, contribuir também para o desenvolvimento do país. O Ricardo disseste há pouco que o Grupo Bernardo da Costa foi fundado em 1957. Exatamente. Se a memória não me falhar, fez ontem, não é? Foi ontem. Foi ontem. Como é que foi a evolução do grupo e que momentos é que gostarias de destacar? Olha, 1957 é seguramente o momento mais importante. Foi a altura em que o meu avô, que já não era um empresário jovem, já tinha mais de 45 anos quando fundou a empresa. E, portanto, nós comemoramos o aniversário na data de nascimento do meu avô. E, portanto, ele fazia anos a 22 de fevereiro e, por isso, todos os 22 de fevereiro nós comemoramos o aniversário do grupo. 1979 também é um ano importante porque é o ano em que o meu avô passa para a segunda geração e onde o meu pai e o meu tio assumem a liderança do grupo. Eu entro no grupo em 2002, em janeiro de 2002. 2004 acaba por ser também um ano importante porque nós criamos o que é hoje a empresa-mãe do grupo e a área que é hoje também a mais significativa, que é a área da segurança eletrónica, que representa cerca de 70% do nosso volume de negócios anual. Em 2011 eu assumo a liderança do grupo. 2014 é um ano difícil porque é o culminar de uma crise que se abateu sobre o mundo, mas que afetou significativamente o setor da construção civil e Braga, como as pessoas sabem, tinha muitas empresas na área da construção civil, era conhecida por ter um cluster muito forte, que foi muito afetado por essa crise, sendo a empresa original do meu avô no ramo das instalações elétricas, estava muito exposta às empresas de construção civil e, portanto, isso obrigou-nos nessa empresa a fazer uma reestruturação muito grande e esse ano fica-me também na memória. Voltando só um bocadinho atrás, 2009 foi um ano onde começamos a internacionalização com a criação da Bernardo da Costa Moçambique e também foi um ano importante para nós, cometemos os erros todos possíveis e imaginários nos processos de internacionalização, mas que nos serviu, porque em 2013 nós vendemos a nossa participação na empresa em Moçambique, mas começamos no Brasil, depois em Espanha, nos Camarões, em Marrocos, agora em Itália. Portanto, tudo aquilo que aprendemos em Moçambique naquele primeiro processo de internacionalização
digitalização foi muito importante para os que se vieram a seguir. E eu não podia deixar de referir, 2022 foi um ano muito, muito difícil para nós, foi um ano que ficou marcado pelo falecimento do meu irmão, um momento trágico, um momento que também nos marcou muito a todos, a mim de uma forma muito, muito especial, mas que também serve para nós agora termos alguém que é uma referência para toda a equipa, que é uma referência para mim e um conjunto de atividades, de ações que estamos a fazer para perpetuar a sua memória. Portanto, como dá para ver, foi este percurso de 67 anos, marcados por muitas conquistas, por muitos desafios, por alguns momentos também menos bons, mas é assim a história e nós temos que, acima de tudo, eu valorizo e sinto muito feliz uma responsabilidade também muito grande por ter herdado um legado que me foi deixado pelo meu avô, que depois foi deixado pelo meu pai e pelo meu tio, que são aqueles valores que nos foram transmitidos e que me foram transmitidos particularmente a mim e ao meu irmão, que é a solidariedade, a cooperação, a partilha, a tolerância, o respeito e a segurança, que são os valores que nos acompanham ao longo destes 67 anos de história. Okay. Diversidade é uma palavra, ou uma das palavras-chave também do Grupo Bernardo da Costa. Como falaste ainda há pouco, pelos ramos de negócios onde vocês estão. Como é que se gera essa diversidade toda? Primeiro dizer que eu falo muitas vezes de diversificação, diversidade, e que há uma fronteira muito ténue com a dispersão, que é nós tentarmos acertar em tudo e não acertarmos em nada. Eu confesso que ali, pelos meus 35 anos, estava a cair no erro de entrar na dispersão. Felizmente consegui-me recentrar e focar-me naquilo que é de facto importante e nas áreas que são importantes para o grupo. Agora, como é que se gera? Só há um segredo. É ter as pessoas certas nos lugares certos, é confiar nas pessoas, é delegar, e eu tive a sorte de construir uma equipa à minha volta, tanto diretores-gerais das empresas que temos no grupo, como uma equipa de serviços partilhados, que é comum a todas as empresas, que permitem com que ela, mesmo na minha ausência, continue a trabalhar de uma forma perfeitamente normal e a seguir tudo aquilo que está nos nossos planos estratégicos, ou nos nossos orçamentos, ou daquilo que lineamos para cada ano. E isso, de facto, eu penso que foi a minha maior conquista, foi a construção desta equipa que é perfeitamente autónoma e em quem eu confio totalmente. O Departamento da Felicidade, como referiste há pouco, da qual o Grupo Bernardo da Costa é pioneiro, tem certamente muita influência também na forma como vocês gerem todas as pessoas que trabalham convosco. Consegues medir o impacto que esse Departamento da Felicidade criou nos vossos colaboradores? Sim, dizer primeiro que o Departamento da Felicidade é uma consequência de uma cultura organizacional que vem desde o tempo do meu avô e, portanto, eu só lhe dei este chapéu, este naming, porque achei interessante quando visitei um país que percebi que tinha um Ministério da Felicidade, achei interessante porque não uma empresa também ter um departamento que se ocupe do bem-estar das suas pessoas. Sim, nós temos vários impactos. O principal é a baixa rotatividade que nós temos no grupo, portanto, nós temos pessoas que ficam connosco e estão felizes connosco durante muito tempo. Temos também uma capacidade de atração de pessoas muito forte. Sempre que lançamos um processo de recrutamento, são imensos candidatos que dizem que querem trabalhar connosco, mas, acima de tudo, temos pessoas que estão vocacionadas para as soluções e não para os problemas que acontecem. Porque é importante dizer que, apesar do Departamento da Felicidade, nós não somos a empresa perfeita, nem deixamos de ter problemas no nosso dia-a-dia. Agora, quando temos pessoas que estão mais orientadas para encontrar as soluções do que estar à procura de quem foi o causador dos problemas, isso numa dinâmica empresarial é fundamental e esse é um dos principais benefícios, um dos principais efeitos do Departamento da Felicidade. Estando vocês presentes em diversos países, como Portugal, Espanha, Brasil, Camarões, países com contextos e culturas também diferentes, quais são os maiores desafios, os desafios mais significativos para fazer com que as coisas funcionem perfeitamente?
E como eu disse, no primeiro processo de internacionalização cometemos os erros todos, ou quase todos. Há sempre novos erros que se podem cometer e que nós também já os cometemos, mas não da mesma dimensão como foi em Moçambique. E perceber a cultura do país onde estamos é fundamental. E quando nós chegamos a Moçambique pela primeira vez, eu ingenuamente pensei que eu ia mudar a cultura das pessoas que estavam a trabalhar connosco, e isso não é possível. Portanto, as barreiras culturais que cada país tem são fundamentais de serem percebidas por quem quer apostar nesses países. Por outro lado, é importante nós estarmos ou nós próprios ou as nossas melhores pessoas quando iniciamos um processo de internacionalização, para que de facto leve a nossa cultura, os nossos valores, os nossos princípios, a nossa forma de atuar no dia a dia. Isso foi o que nós aprendemos nos outros processos de internacionalização. E depois escolher as pessoas locais certas, os sócios certos, ou os diretores gerais certos, para que também eles bebam deste espírito, que é o que eu hoje tento encontrar sempre que entro em qualquer novo projeto. Nós iniciamos recentemente 3 projetos novos, como eu disse: Quanto Custa, Doutor Finanças e a Academia da Felicidade, e em todos eles há 2 requisitos que eu não prescindo. Um impacto positivo na sociedade, e por via do Quanto Custa nós ajudamos os portugueses a poupar, por via da Doutor Finanças nós ajudamos os portugueses a ter mais literacia financeira, e por via da Academia da Felicidade nós ajudamos ou democratizamos a felicidade em contexto laboral. E o segundo são as pessoas. Eu gosto muito da diversidade, e agora de outro campo da diversidade, diversidade cultural, diversidade de opiniões, mas os valores têm que ser os mesmos. E isso é fundamental quando nós estamos em qualquer processo, muito mais quando estamos em processos em que estamos a 10 ou 7 ou 8 mil quilómetros de distância de onde estamos normalmente. Precisamos de pessoas que corporizem esses valores que para nós são fundamentais. Quando se internacionaliza, leva-se algo do nosso know-how lá para fora. O contrário também tem sido verdade. Sim, nós temos alguma diversidade também a esse nível de pessoas que trabalham em Portugal no Grupo Bernardo da Costa, e é fundamental essa diversidade. Diversidade cultural, diversidade de género, diversidade de opiniões, diversidade de background académico. Toda esta diversidade é o que, como eu costumo dizer, transforma uma equipa normal numa equipa de sucesso, desde que nós consigamos aproveitar o melhor de cada um dentro desta mesma equipa. E é isso que temos procurado fazer. Por vezes com mais sucesso, por vezes torna-se mais difícil que todos percebam a importância da diversidade. Eu digo muitas vezes que eu detesto yes men, detesto que me digam sempre que sim. Agora, quando criticam algo ou quando não estão de acordo com algo, eu peço sempre para apresentarem uma alternativa que, no entender dessas mesmas pessoas, seja melhor. E quando isto acontece, chegam-se a conclusões fantásticas, e os brainstormings funcionam mesmo porque as conclusões são muito mais positivas para o sucesso da organização. Aqui há dias, numa conversa, ouvia dizer que a generalidade dos nossos empresários está num nível bastante elevado, atendendo à dificuldade que é ser empresário no nosso país hoje em dia. A carga de impostos e todas essas dificuldades que os empresários encontram. Como empresário e responsável por tantas empresas, concordas com estas dificuldades? Concordas que é difícil ser empresário em Portugal? Há um conjunto de barreiras e um conjunto de pressupostos e preconceitos na sociedade portuguesa que faz com que seja de facto difícil ser empresário em Portugal. Por um lado, há uma complexidade a vários níveis, mas principalmente a nível fiscal e a nível legal, que um empresário é muito difícil estar ao dia a perceber tudo aquilo que é introduzido de novo e que são obrigações e que impactam no futuro em responsabilização por alguns atos. Por outro lado, a sociedade criminaliza o erro, a falha. Um empresário que por algum motivo veja o seu negócio não funcionar e tenha que o encerrar, é logo catalogado pela sociedade como um empresário falhado. Isso não deveria ser assim. O erro e a falha fazem parte do processo, mas nós ainda vivemos numa sociedade que não aceita bem o erro, e isso é que também faz com que muitas vezes as pessoas não inovem. E nós, quando temos déficits de inovação, eu acredito que uma parte muito significativa deve-se ao medo que as pessoas têm de errar, porque isso vai ser mal visto pela sociedade.
E depois há um conjunto de legislação também ao nível laboral que faz com que tudo seja mais complicado. Por isso, a primeira resposta é sim, é de facto difícil. Há quem brinque que diga só um louco é que hoje em dia abre uma empresa em Portugal, mas a verdade é que também há muita parte positiva. Por um lado, nós temos instituições do sistema científico e tecnológico que são brutais e que fornecem muito talento para que nós possamos ir procurá-los e enquadrá-los nas nossas organizações. Por outro lado, Portugal tem um clima, não clima a nível ambiental, mas um clima económico que permite que nós possamos ir para outras geografias. A nossa cultura permite que nós nos adaptemos facilmente a outras geografias e por isso é que também há tantos portugueses de sucesso no mundo. E há aqui uma resiliência no nosso tecido empresarial que também acho que deve ser relevada e que deve ser valorizada, porque com todas estas dificuldades, com todas as crises que nós temos vindo a enfrentar nos últimos 20 anos, foi a crise mundial 2009-2014, foi a pandemia, agora os empresários continuam a mostrar que é possível fazer vencer as suas ideias e os seus negócios. Portanto, há aqui um misto de sentimentos, mas da parte do Governo devia haver uma maior valorização dos empresários e, acima de tudo, algo que nós criticamos muito enquanto Associação Empresarial do Minho, que eu também critico, que é esta ideia de pôr os empresários e os trabalhadores de lados opostos. Hoje em dia isso já não é possível. Nós temos que estar nós estamos no mesmo ecossistema e os trabalhadores e os empresários estão alinhados e querem o mesmo. E por parte do Estado há sempre a ideia de nos porem afastados, não sei se com intenções políticas ou não, ou intenções eleitoralistas, mas a verdade é que cada vez mais temos que estar alinhados e a valorização das pessoas por parte dos empresários já é completamente diferente daquela que era há 20, há 30 ou há 50 anos. Hoje o empresário que não se preocupar com as pessoas dificilmente vai ter sucesso. Como Associação Empresarial do Minho e na qualidade de presidente, tens uma visão privilegiada do setor empresarial e económico da região. Quais são os desafios e oportunidades que esta região oferece? Olha, temos alguns desafios. Por um lado, temos a questão das qualificações. Nós ainda temos um gap muito grande de qualificações entre empresários e trabalhadores. Portugal é o pior país da OCDE a este nível. Temos trabalhadores muito mais qualificados que empresários. Temos um desafio da estratificação do nosso tecido empresarial. Nós temos 91% de micro e pequenas empresas, 99,2% de micro, pequenas e médias empresas. O que é que isto quer dizer? Que nos falta escala, que nos falta dimensão. Temos ainda uma mentalidade um pouco retrógrada de posse, porque também não há incentivos para as fusões, para as aquisições e, portanto, o que eu defendo é que as micro devem passar a pequenas, as pequenas a médias, as médias a grandes e as grandes a globais. E isso faz, por um lado, está na mentalidade dos empresários, por outro lado, o Governo também tem que dar os devidos incentivos, porque, pelo contrário, dá muitos desincentivos a que as empresas se tornem maiores. Uma empresa que atinge aos 250 colaboradores tem logo um conjunto de obrigações e perde logo um direito a um conjunto de benefícios que torna muito pouco atrativo o seu crescimento. Mas a verdade é que Portugal já não compete só com as empresas em Portugal já não competem só com empresas em Portugal, competem com empresas do mundo inteiro. E a escala, a dimensão é cada vez mais importante e, por outro lado, também está aprovado que empresas de maior dimensão pagam melhores salários do que as microempresas. Também as microempresas não conseguem incorporar nem inovação, nem tecnologia, nem doutorados, nem mestrados nas suas organizações e isso atrasa a inovação. E as empresas de Portugal precisam de crescer na cadeia de valor e só se faz com melhor talento, com inovação, com risco, com erro e para isso é preciso também dimensão para poder aguentar e para poder suportar esta fase de ID, de inovação dentro das organizações. Oportunidades e questões positivas. É aquela que eu disse há pouco, estamos numa zona muito industrial, estamos numa zona que é reconhecida como o motor da economia, com vários casos de sucesso de uma interação perfeita entre a empresa e o sistema científico e tecnológico, concretamente universidades, politécnicos e centros de investigação. Temos vários casos de sucesso que estão agora a ser replicados por outras empresas e eu penso que isto é fundamental. Mais do que a transferência de conhecimento, esta cocriação entre as empresas e as instituições do sistema científico e tecnológico.
conseguindo atrair o talento, estes jovens talentos que as nossas universidades e politécnicos tão bem formam, fazendo com que eles não fujam para o estrangeiro, é um desafio que cabe agora aos empresários e ao país, acima de tudo, fazer com que eles fiquem cá e ponham cá em prática todo o conhecimento que adquiriram e que não o vão fazer para outras geografias. Já falaste um pouco há um pouco sobre isso, mas como homem de soluções e na qualidade do presidente da AE Minho, que soluções é que vocês têm? Têm tido certamente a oportunidade de levar até aos órgãos de governação do país algumas soluções. Que soluções é que vocês têm apresentado nesse sentido? Nós somos uma associação que, por um lado, nunca critica por criticar e apresenta soluções, como bem dizes. Por outro lado, também não somos daqueles que dizem que a culpa é toda do governo e que nós não temos culpa nenhuma, não. E por isso é que eu falei de várias situações. A questão das qualificações é fundamental. Portanto, nós temos que ter um plano para qualificar os empresários em Portugal. Desde os empresários das microempresas até às pequenas, às médias. Nas grandes isso já não se aplica tanto. As qualificações das lideranças são fundamentais. Por outro lado, temos que mudar a mentalidade dos empresários e fazer com que eles partilhem mais, cooperem mais. E se nós na AEMIN temos conseguido, pelo nosso espírito, empresas que se degladiavam aqui por projetos em Portugal e eram absolutamente concorrentes, agora já estão a ir em conjunto a projetos lá fora e isso enche-nos de orgulho. Depois da parte do Estado, criar os incentivos necessários, como, por exemplo, benefícios fiscais para empresas que cresçam a sua dimensão, que empreguem mais trabalhadores e que paguem melhores salários. E, por outro lado, aquilo que nós temos batido muito na EMINHO, a redução drástica da carga fiscal, essencialmente a carga fiscal sobre os salários. Nós fomos a primeira e única associação empresarial durante muito tempo a incidir no IRS. Agora, felizmente, e nós ficamos felizes com isso, quase todos são unânimes em dizer que, de facto, o IRS tem que baixar. Mas se voltarem 2 anos e meio atrás e se forem ver qual era a única associação empresarial que, em vez de falar no IRC, falava no IRS, vão encontrar a EMINHO. Porque, de facto, a carga fiscal sobre os salários é aquela onde deve incidir a maior aposta do governo para que o rendimento líquido disponível dos portugueses aumente, porque nós sabemos os problemas que temos neste momento com a habitação. E para isso nós também apresentamos já soluções, como foi, por exemplo, as cooperativas de habitação, onde as autarquias cediam os terrenos para que, direito de superfície durante 50 anos, e para que essas habitações fossem para um uso exclusivo de determinada franja da população. Por outro lado, também lançamos a ideia das Labour Houses, que são residências para trabalhadores. Nós sabemos que temos um déficit demográfico em Portugal e, portanto, estamos a receber muitos trabalhadores do estrangeiro, muitos deles vêm sozinhos, e estas residências para trabalhadores, o que acontece, por exemplo, com as residências para os universitários, podiam, num curto espaço de tempo, colmatar um flagelo que está a acontecer na sociedade neste momento, que é ter 20 pessoas a viver num T1 ou ter 20 pessoas a viver numa loja de um centro comercial. Isso é que não pode acontecer. E, portanto, são soluções concretas. Falando só da habitação também, não há outra solução para a habitação do que não seja construir mais e, portanto, cabe ao Estado, ao Governo, por um lado, e às autarquias, por outro, fomentar esta construção com esta disponibilização de terrenos, atualizando os PDMs das câmaras municipais para que seja permitido, de facto, construir mais a custos controlados. Portanto, há aqui um conjunto de soluções que nós, ao longo destes últimos meses, 2 anos e meio, 3 anos, temos vindo a apresentar. Só, voltando a repetir, nunca fizemos uma crítica sem apresentar uma solução alternativa e uma solução que fosse execuível. Não é nada utópico ou que o nosso país não tenha orçamento para o fazer. Portanto, é só uma questão de prioridades do governo, onde é que se deve atuar para que a nossa economia, e só um país só é rico, porque também é importante dizer isto. Nós respeitamos muito o turismo. O turismo é muito importante para o país, mas um país que tem o seu PIB assente no turismo nunca vai ser um país rico. O país, para se desenvolver, para ter melhores condições para os seus cidadãos, melhores salários, tem que apostar na indústria, tem que apostar naquilo que cria valor, que gera valor e que faz com que o investimento fique cá em Portugal. Hoje em dia, as empresas deparam-se cada vez mais com algumas obrigatoriedades. Estamos numa fase em que se fala muito na transição digital, em que se fala muito na sustentabilidade e na economia circular, em que se fala muito da internacionalização. Enquanto a EMINHO, vocês têm estado ao lado das empresas para, objetivamente, os ajudar neste gradual crescimento em termos de qualidade? Completamente. Falas muito bem. Nós vivemos um momento decisivo ao dia de hoje.
essas duas transições que referiste, a transição digital e a transição energética, climática, como lhe quiserem chamar, são fundamentais. Nós ainda a semana passada organizamos um fórum de sustentabilidade, o nosso segundo fórum de sustentabilidade, onde fizemos mais uma vez questão de frisar que a sustentabilidade ambiental, ou a sustentabilidade como um todo, 360 que nós costumamos chamar, já não pode ser vista nem como um desafio, nem como um problema, nem como uma oportunidade. Ela tem que ser vista como uma estratégia de negócio. E só as empresas que encararem de facto a sustentabilidade como estratégia de negócio são aquelas que vão mais facilmente conseguir vingar nesta transição. E depois estamos, não sei, esquece, ou não falaste numa que para nós também é fundamental. Há quem já lhe chama a revolução industrial, que tem a ver com a inteligência artificial, que vai mudar o mundo como nós o conhecemos. Alguns grupos internacionais dizem que o que está a acontecer com a revolução, com a inteligência artificial, com a biotecnologia ou com a computação quântica vai ser mais importante para a humanidade do que foi a descoberta da roda, só para nós percebermos o impacto que vai ter na nossa vida enquanto cidadãos, mas nas empresas isto de facto vai ter um impacto muito significativo. Vão existir um conjunto de funções e profissões que vão deixar de existir, que vão ser substituídas por outras. Há aquele medo, mas a inteligência artificial vai retirar empregos? Não. Quem vai ter dificuldade em ter emprego vão ser aquelas pessoas que não souberem utilizar as ferramentas da inteligência artificial. Não é a inteligência artificial que vai retirar os empregos. E, portanto, é necessária uma aposta naquilo que se fala tanto, mas se faz pouco, que é na requalificação das pessoas. Porque para um jovem hoje que sai da universidade já vem com o mindset completo, até porque já começa a utilizar a inteligência artificial na universidade, apesar de algumas universidades ainda estarem a resistir à inteligência artificial, e eu digo muitas vezes a brincar, parar a inteligência artificial é como parar o vento com a mão, é impossível, mas nós temos as pessoas de 40, de 50 anos, onde se não se requalificarem, se não aprenderem que ferramentas existem, vão ter muita dificuldade em continuar no ativo, em continuar em profissões que lhes deem a satisfação de trabalhar. E, portanto, esta aposta nas requalificações é fundamental. Mas respondendo concretamente à tua pergunta, a Eminho tem estado. Fizemos um fórum de sustentabilidade a semana passada. O nosso aniversário em maio vai ser dedicado única e exclusivamente à inteligência artificial e à humanização da inteligência artificial. Portanto, sim, estamos atentos a estas transições, porque consideramos que pela primeira vez Portugal pode estar numa posição de liderar estas transições ou esta revolução industrial. Nas anteriores faltavam-nos os recursos naturais. Nós hoje temos o principal recurso, que são as pessoas, é o know-how, é a inteligência, é as nossas universidades, os nossos politécnicos. E aí Portugal está bem dotado. E, por outro lado, no que se refere à transição energética, a nossa localização geográfica também é privilegiada, quer pelo mar que nós temos, que nos permite, por exemplo, apostar nas offshores eólicas, quer até pela nossa localização geográfica a nível da exposição solar, que fez com que nós tivéssemos antecipado esta transição energética a nível do que é a produção de energia em Portugal, aproveitando o sol. Portanto, pela primeira vez Portugal tem as condições, falta-nos um desígnio, falta-nos que o Governo, este que vier a ser eleito agora a 10 de março, diga aos portugueses para onde é que nós vamos, qual é a nossa estratégia a 10, 15, 20 anos, que procura um consenso entre os principais partidos em matérias estratégicas na saúde, na educação, na justiça, na política fiscal, que dê previsibilidade aos portugueses, que dê previsibilidade aos empresários portugueses para direcionarem os seus negócios, mas, acima de tudo, aos investidores estrangeiros, porque Portugal ainda precisa muito de investimento estrangeiro. Portugal é um país que está descapitalizado e, portanto, um investidor estrangeiro só investe em Portugal se sentir que isto não muda de ano para ano, de orçamento para orçamento, de legislatura para legislatura. E, portanto, é fundamental encontrar aqui um caminho, um desígnio e, nestas matérias que eu considero estruturais, haver um consenso alargado, principalmente entre os dois partidos conhecidos pelo arco da governação, que definam este caminho e que, independentemente de um ganhar ou do outro, a base está lá. Depois, questões ideológicas podem ir um pouco mais para a esquerda, um pouco mais para a direita, mas esta previsibilidade é fundamental para a captação de investimento, para a atração de investimento estrangeiro. Esta questão da inteligência artificial, que eu devia perguntar por causa da preocupação de muita gente, quando também se fala na humanização da inteligência artificial, mas sabemos, como referiste ainda há pouco, que Portugal está realmente no bom caminho em relação à inteligência artificial, que estamos, inclusive, bem posicionados no que respeita ao desenvolvimento
dessa inteligência artificial. Achas que, perante outros países, o facto de Portugal estar na linha da frente da inteligência artificial pode nos beneficiar, pode nos dar um boost em relação àquilo que é a Europa e mesmo o mundo? Dividir aqui em duas partes a minha resposta. Sim, em comparação com outros países da União Europeia, e mais uma vez ressalvando, porque de facto hoje as nossas instituições do sistema científico e tecnológico estão capazes, têm programas à altura e têm o know-how suficiente para formar as pessoas para terem as melhores competências, os melhores conhecimentos para utilizar as ferramentas de inteligência artificial. Por outro lado, espero que não volte a acontecer aquilo que normalmente acontece na Europa, que é um excessivo rigor regulatório que faz com que a Europa se atrase em relação aos outros dois grandes blocos mundiais, mais concretamente em relação aos Estados Unidos e em relação à China. Isso é uma tendência da Europa, mais concretamente da União Europeia, em criar tantas barreiras, tanta regulamentação, que depois cria amarras às empresas, à iniciativa privada e aos próprios países membros, que fazem com que eles não consigam ser competitivos em relação a estes dois blocos. A regulação é importante nós sentirmos que vivemos num espaço seguro e que os cidadãos são importantes e a parte que deve ser preservada, mas que isso não iniba o nosso desenvolvimento numa fase que eu digo mais uma vez que é crucial para o mundo, e quem tiver a agilidade de encontrar a forma de equilibrar o avanço tecnológico com a segurança e a privacidade das pessoas, vai seguramente estar numa posição vencedora no futuro, e a Europa tem que estar atenta e não fazer como fazem em alguns campos, onde exagera na regulação e que depois faz com que não se consiga avançar à mesma velocidade dos Estados Unidos e principalmente da China. Falando um pouco do Ricardo Costa, enquanto CEO do Grupo Bernardo da Costa, presidente da Associação Empresarial do Minho, palestrante, acrescentava eu, cônsul honorário do Kosovo, acrescentava eu, o homem com mais seguidores no LinkedIn, acrescentava também eu. Tudo isto ocupa tempo. É verdade. Mas também pai de umas belas crianças. Ricardo, como é que se consegue gerir o tempo? Que não queria dizer a palavra truques, mas que estratégia é que tu usas para conseguir gerir tudo isto num tempo que tem, que é limitado, 24 que é horas, limitado. Não dá para fazer tudo aquilo que quero, mas dá para fazer quase. Por um lado, disciplina, por outro lado, ter as pessoas certas ao nosso lado, como já referi há pouco. É fundamental. E eu, na Associação Empresarial do Minho, tive a sorte de ter uma equipa fantástica e de, enquanto equipa, termos escolhido uma diretora-geral que também ela é fantástica. Nas empresas acontece exatamente o mesmo. Na preparação das palestras e das conferências, eu encontrei também uma pessoa que me tem ajudado imenso. E ter na família também um pilar muito importante que nos dá o equilíbrio necessário para que nós tenhamos a cabeça, como eu disse há pouco, sempre orientada para soluções e não para estar a ver os problemas ou a valorizar demais os problemas. Eu aprendi a relativizar, foi um dos meus processos principais na minha evolução enquanto pessoa, nem vou dizer profissional, enquanto pessoa, que me tem ajudado muito, e hoje uma coisa que era um problema há 10 anos, hoje deixou de ser um problema para ser só um desafio ou uma situação que eu posso ou não resolver. Se eu puder resolver, vou resolvê-la. Se não puder, ponho para o lado e, portanto, passo para a seguinte. É sinal que não necessito de perder tempo. Porque eu acho que nós muitas vezes perdemos demasiado tempo naquilo que não é importante. E esta escala de prioridades versus a relativização daquilo com que nos deparamos no dia-a-dia tem sido fundamental para eu gerir o meu dia-a-dia e conseguir estar nestas áreas todas, com alguns sacrifícios pessoais, é verdade, mas que com
com isto que eu referi, principalmente as pessoas. As pessoas são fundamentais. É nós rodearmos das pessoas certas. Muitas vezes nós rodeamos de pessoas tóxicas, pessoas negativas, pessoas que nos consomem e depois nós ficamos sem disponibilidade mental para um conjunto de atividades que, se nós tivermos pessoas positivas, pessoas que nos apoiem, pessoas que nos critiquem quando têm que criticar, mas que nos apresentem soluções alternativas, fica tudo muito mais fácil de gerir, inclusive é o nosso tempo, que é dos bens mais preciosos que nós temos, só suplantado pela saúde, que de facto assim é o bem mais precioso que nós temos. Ok. Além destas responsabilidades profissionais todas, tu encontras ainda, e com muito prazer, tanto quanto eu sei, tempo para te envolveres em causas sociais, iniciativas comunitárias, quer através do Grupo Bernardo da Costa, quer através da AEMinho, quer através do próprio Ricardo Costa. O que é que te motiva, com um tempo tão cheio, ainda dedicar parte do teu tempo a estas causas? Isso é algo que é inegociável, que é o conceito do giving back. É o conceito de nós devolvermos à sociedade ou à comunidade aquilo que a sociedade nos ajudou a conquistar enquanto empresa, ou no meu caso, enquanto cidadão e empresário. Nós nunca podemos esquecer que há pessoas que não têm a mesma fortuna que nós temos. Num mundo ideal, as desigualdades sociais não existiam. Num mundo ideal, a miséria não existia. No mundo ideal, todos nós tínhamos uma vida repleta de felicidade. Isso não é assim. E o governo, muitas vezes, não consegue chegar a todas essas causas. Portanto, eu acredito que uma das missões das empresas é estar atentas a essas carências da sociedade e, na medida do possível, tentar colmatá-las. E é isso que nós fazemos, mais uma vez, desde 1957. Portanto, também é algo que eu herdei. Faz parte dos nossos valores, a solidariedade, dos 6 valores que eu referi inicialmente, e é algo que faço naturalmente, e para isso tem que existir sempre tempo, tem que existir sempre disponibilidade para nós devolvermos à sociedade aquilo que felizmente a sociedade nos ajudou a conquistar. E é esse o princípio, por isso é que nós criamos o CER-BC, que é a área de responsabilidade da segurança do Grupo Bernardo da Costa, a responsabilidade social, por isso é que um dos nossos vice-presidentes da EMinho, neste caso a Arminda Carmo, e quando escolhemos os pelouros, houve um pelouro só para a responsabilidade social, e eu próprio também, é uma das partes muito importantes da minha vida, é o devolver, é o giving back. Depreendo que isso te enriquece em termos pessoais. Todas as iniciativas são dos momentos que eu mais recordo da minha vida. Quando temos iniciativas ou com a Habitat for Humanity, ou com a UDream, ou com a PPA-CDM, ou com a Virar a Página, entre muitas outras, são momentos em que nós saímos de alma e coração cheio, sentimos que fizemos a diferença para melhor na vida de alguém. E isso, no fim, é o que é ter sucesso. O sucesso não se mede pelo carro que conduzimos, pela casa que temos ou pela viagem que fazemos. O sucesso mede-se pela diferença que nós fazemos na vida de alguém, pelo impacto positivo que causamos na sociedade, e isso, para mim, é o fator determinante de sucesso. Ricardo, consegues certamente partilhar connosco qual é a tua visão para o Grupo Bernardo da Costa para 2024 e anos seguintes? Como eu referi há pouco, nós iniciamos muito recentemente 3 projetos novos que já não estavam previstos, mas que surgiram, e eu, com minha veia empreendedora, decidi embarcar nos mesmos e dar todo o apoio, mas é muito numa estratégia de consolidação das áreas de negócio mais recentes. Temos uma expansão prevista na IBD para o mercado italiano, que irá decorrer agora em 2024, mas a estratégia é de consolidação do grupo, de conseguirmos de facto que as pessoas sejam felizes a trabalhar, aumentar a nossa rentabilidade para poder devolver também às nossas pessoas e, por outro lado, à sociedade, como falámos há pouco. Essa é a estratégia neste momento para o grupo, para 2024, com exceção de Itália, é uma estratégia de consolidação das áreas de negócio que iniciamos mais recentemente. E a visão para 2024 e dali para a frente para a Associação Empresarial do Minho? Continuar com estes princípios que têm sido para nós tão importantes, a independência, a liberdade, o nunca ser instrumentalizada para podermos dizer exatamente aquilo que pensamos,
criticar quando temos que criticar, apresentando um caminho alternativo, elogiar quando temos que elogiar. Vou contar aqui um episódio. Este fim de semana estava numa cerimónia da Universidade do Minho, dos 50 anos da Universidade do Minho, e disseram para vocês, de facto, quando têm que criticar, criticam, mas também já ouvi o Ricardo elogiar a Ministra do Trabalho, o Ministro da Economia. E isso é que deve ser mesmo assim, é criticar quando achamos que está mal e apresentar uma alternativa, mas elogiar quando achamos que está bem, porque não estamos instrumentalizados e esta liberdade, autonomia que nós temos é um dos nossos princípios basilares e que nos tem dado ou diferenciado de muito do restante movimento associativo empresarial. Por outro lado, estar atento àquilo que são as necessidades das empresas da nossa região. Felizmente a EMINH já conseguiu captar também a atenção de muitas empresas que não são da região do Minho, mas que se reviram na nossa forma e do nosso movimento associativo e ter estes pilares bem definidos, que são a resiliência, as transições que estão em curso e a educação. A formação. Está previsto também nós apostarmos muito nesta formação de líderes, nós chamamos de escola de CEOs, para dotarmos os nossos empresários, as nossas lideranças, dos conhecimentos necessários para enfrentarem estas transições, para, como disse há pouco, ajudarem Portugal a liderar estas transições, para ver se de uma vez por todas nós começamos a sair desta cauda da Europa que tanto nos deve envergonhar e tenhamos como desígnio sermos contribuintes líquidos da Europa e não estar constantemente a ser receptores dos fundos europeus, que parece que estamos sempre de mão estendida para os países mais ricos da União Europeia. Objetivos pessoais para o Ricardo Costa, do Ricardo Costa, para 2024 e daí para a frente. Olha, eu fui aprendendo pelas diversas circunstâncias da vida a não fazer grandes planos. Felizmente as coisas têm vindo a acontecer. Eu sinto muito bem no Grupo Bernardo da Costa e com todos os projetos que tenho iniciado. Também me estou a sentir muito bem nesta minha nova atividade das conferências, das palestras, porque é uma forma de eu partilhar a minha experiência, a minha visão, e isso tem-me dado também muito gosto. E se surgirem novos desafios, estarei aberto a estudá-los, para que, desde que, acima de tudo, eu sinta que estou a causar um impacto positivo na sociedade, que é esse o meu grande objetivo. Se me perguntarem os meus dois grandes objetivos, o primeiro é que os meus filhos tenham orgulho no meu trabalho e o segundo é criar um impacto positivo na sociedade. Sabes que com todo este trabalho que tens desenvolvido, há muitos jovens que procuram o caminho da empresarial e que têm no Ricardo Costa uma voz que gostam de ouvir, uma voz credível e onde querem, ou de onde querem também, usando a tua expressão de há pouco, beber um pouco. Que conselhos ou o que é que gostarias de dizer a estes jovens que estão agora a iniciar a sua atividade empresarial ou que estão a iniciar a sua atividade profissional como CEO hoje em algumas empresas, com toda esta experiência que tens, o que é que gostarias de lhes dizer? Olha, esta semana fui orador numa cerimónia de graduação da Escola de Engenharia da Universidade do Minho, onde estavam lá os recém-graduados, licenciados, mestrados, doutorados, e a minha mensagem foi muito nesse sentido. Por um lado, aqueles que querem iniciar o seu negócio, que percebam se a ideia que têm é execuível e se o mercado está apto a consumir essa ideia. Depois, que se rodeiem das pessoas certas, porque nós não sabemos tudo. Nós precisamos sempre de alguém que nos complemente e rodear-nos das pessoas certas é fundamental. Depois, que valorizem muitas pessoas que estão a trabalhar com elas. Esta liderança humanizada, liderança empática, como lhe quiserem chamar, mas acima de tudo, define-se numa palavra, a empatia. Que criem empatia com as pessoas, que consigam perceber as motivações, as expectativas de quem está a trabalhar com eles. E depois o erro, que não tenham medo de errar, porque errar faz parte do processo. Thomas Edison errou 1000 vezes antes de descobrir a lâmpada e ele, num dos seus discursos, disse que ele não tinha errado 1000 vezes. Ele tinha sido bem-sucedido 1000 vezes a demonstrar como não se fazia uma lâmpada. E é este o espírito que tem que existir num empreendedor, ou mesmo, eu sou muito defensor do intraempreendedorismo. Isto é, que as empresas facilitem
facilitem e promovam o empreendedorismo dentro das organizações e se depois aquela ideia que se transformou num negócio puder vingar como uma empresa autónoma, que se faça uma spin-off e que se crie essa organização. E, portanto, também para os líderes que promovam o intraempreendedorismo para que nós não tenhamos a ter empresas como cogumelos. Infelizmente, o tempo médio de vida de uma empresa em Portugal é muito curto, por via também disto, e que se fomente o empreendedorismo dentro das organizações, mas só inovando, só arriscando, só errando é que nós conseguimos fazer evoluir as nossas empresas, a nossa economia e, claro, o nosso país. Da minha parte eram as questões que tinha para te colocar Muito obrigado. nesta conversa. Não sei se há algo mais que queiras partilhar connosco. Não, eu acho que, acima de tudo, que as pessoas sejam boas pessoas. Eu, quando me perguntam o que é que mais procuro quando estou num processo de recrutamento, mais do que a universidade, a média, são as skills. São as pessoas estarem de uma forma aberta, transparente, terem os valores corretos e com isso o resto vai-se adquirindo. E, portanto, rodeiem-se de boas pessoas, que eu acho que é o caminho certo para conseguir alcançar o sucesso e que, mais uma vez digo, o sucesso não são os bens materiais que os definem, mas é o impacto que nós conseguimos causar na nossa sociedade. Ricardo, bem-aja por teres aceito o nosso. Muito obrigado, nosso foi um convite. gosto. Foi um Foi um gosto privilégio também ter-te aqui connosco. Muito obrigado. Muitas felicidades, muito sucesso em todas essas tuas atividades e especialmente como pai também. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.